vou estar corrigindo hoje. E qualquer dúvida, vocês entram em contato. Okay? Primeira questão diz o seguinte: no fim do século XIX, começaram a aparecer evidências de que o átomo não era a menor partícula constituinte da matéria. Em 1897, tornou-se pública a demonstração da existência de partículas negativas, por um inglês de nome, alternativa correta, letra D, Thomson. Então, Thomson, ele descobriu o elétron e aí criou um novo modelo atômico, que é conhecido como modelo do pudim de passas, em que o átomo seria uma esfera positiva com partículas negativas, que seriam os elétrons, incrustados nele. Segunda questão, relacione as características atômicas com os cientistas que as propôs. Seu modelo atômico era semelhante a um pudim de passas. Então, foi justamente o modelo de Thomson que já havíamos comentado, então, semelhante ao pudim de passas. Seu modelo atômico era semelhante à bola de bilhar. Esse foi o modelo proposto por Dalton. E criou um modelo de átomo semelhante ao sistema solar. Foi Rutherford. Bom, aqui eu coloquei como eram os modelos propostos por eles, né? Então, Dalton propôs que o átomo seria uma esfera maciça e indivisível, semelhante a uma bola de bilhar, uma bola de sinuca, e que átomos de elementos diferentes seriam diferentes entre si, certo? O modelo atômico de Thomson, o átomo seria uma esfera positiva com elétrons, que são partículas negativas, incrustados nele. E o modelo de Rutherford já teria um núcleo e uma eletrosfera. Na eletrosfera, os elétrons estariam girando ao redor desse núcleo. A terceira questão, assinale a alternativa que completa melhor os espaços apresentados na frase abaixo. O modelo de Rutherford propõe que o átomo seria composto por um núcleo muito pequeno e de carga positiva, que são os prótons, que seria equilibrado por elétrons de carga elétrica negativa, que ficavam girando ao redor do núcleo numa região periférica denominada de eletrosfera. Então, a alternativa correta é a letra D. Bom, e aí, relembrando para vocês o modelo atômico de Rutherford, um núcleo muito pequeno, contendo partículas neutras, chamadas de nêutrons, e os prótons, que são partículas carregadas positivamente. E a eletrosfera, seriam encontrados os elétrons que estariam girando ao redor do núcleo. A quarta questão, em relação ao modelo atômico de Rutherford, marque o item verdadeiro. Esse modelo baseia-se em experimentos com eletrólise de soluções de sais de ouro. Não, esse experimento não foi baseado em eletrólise. Ele apresenta a matéria constituída por elétrons em contato direto com os prótons. Então, como nós já vimos, os prótons estão na região do núcleo e os elétrons na eletrosfera. O modelo foi elaborado a partir de experimentos em que uma fina lâmina de ouro foi bombardeada por partículas alfa. Então, essa é a alternativa correta. O modelo foi elaborado a partir de experimentos em que uma fina lâmina de ouro foi bombardeada por partícula alfa. Então, eu coloquei aqui um esquema do experimento realizado por Rutherford, certo? Eu já expliquei a você em sala de aula, mas a gente vai estar relembrando. Em um cubo de chumbo, com um orifício, Rutherford botou átomos de um elemento radioativo. Essa radiação é radiação alfa, existe radiação alfa, beta e gama. A radiação alfa, ela não atravessa o chumbo. Então, por isso que ele colocou nesse cubo de chumbo
os elementos radioativos, tá? Então, através desse orifício, os átomos radioativos, através desse orifício, a radiação alfa atravessava e bombardeava a lâmina de ouro. Então, para observar o que estava acontecendo, já que a radiação ela não pode ser vista, então ele colocou um aparato de sulfeto de zinco, onde essa radiação incidia, então aparecia um clarão, e ele pôde estudar o comportamento do bombardeamento dessa radiação na lâmina de ouro. Os fogos de artifícios utilizam sais de diferentes íons metálicos misturados com um material explosivo. Quando incendiados, emitem diferentes colorações, por exemplo, sais de sódio emitem cor amarela, de bário, cor verde, de cobre, cor azul. Essas cores são produzidas quando os elétrons excitados dos íons metálicos retornam para níveis de energia menor. O modelo atômico mais adequado para explicar esse fenômeno é o modelo de Bohr. Então, essa quinta questão aqui fala sobre o modelo de Bohr. Então, a gente observa em fogos de artifício várias colorações diferentes, a vermelho, azul, verde, amarelo. E de onde vêm essas cores? Então, Bohr explicou o porquê dessa coloração diferente nos fogos de artifício. Então, no modelo atômico de Bohr, o átomo tem um núcleo semelhante ao de Rutherford, mas a sua eletrosfera ela vai estar diferente do modelo atômico de Rutherford. Por que esse modelo atômico de Rutherford foi abandonado? Foi justamente porque o Rutherford ele disse que os elétrons estariam girando ao redor do núcleo, mas se uma partícula gira ao redor do núcleo pela física quântica, então, ou pela física clássica, perdão, então pela física clássica, se o elétron está girando ao redor do núcleo, ele perde energia. Se ele perde energia, ele acaba colidindo com o núcleo. E aí, se isso acontecesse, o átomo entraria em colapso, deixaria de existir. Mas o átomo é uma estrutura estável. Então, eles observaram essa falha no modelo atômico de Rutherford e Bohr melhorou esse modelo. Então, a eletrosfera no modelo atômico de Bohr ela é constituída por camadas ou níveis de energia. Os elétrons estarão girando ao redor do núcleo, só que com energia fixa, quantizada. Então, esses elétrons estarão girando, tá? A primeira camada ou nível de energia mais próximo do núcleo é a camada K. A segunda L, M, N, são 7 camadas e elas seguem uma ordem alfabética. A camada K é que possui menor energia e a camada Q, que é mais distante do núcleo, vai possuir maior energia. O que acontece para que ocorra essa liberação de cores nos fogos de artifício? Um elétron no átomo, ele absorve energia. Essa energia pode ser na forma de luz, calor. Então, esse elétron que absorveu energia, ele não pode ficar numa camada de menor energia. Como ele está mais energético, ele vai saltar para uma camada de maior energia. Aí a gente diz que o elétron está excitado. Ao retornar à sua camada de origem, ele precisa liberar essa energia que antes ele tinha absorvido. Ele libera na forma de luz, luz colorida, que é justamente o que acontece com os fogos de artifício. Sexta questão. Historicamente, a teoria atômica recebeu várias contribuições de cientistas. Assinale a opção que apresenta na ordem cronológica correta os nomes dos cientistas que são apontados como autores dos modelos atômicos. Então, gente, essas mudanças foram ocorrendo no decorrer do tempo, com a evolução da ciência, com as várias descobertas que foram tendo, a questão da eletricidade,
da radioatividade. Então, esses modelos foram sofrendo mudanças, já que o átomo ele não era visto, não podia ser visto a olho nu, tá? Então, eles criavam, faziam ideia de como seria esse átomo. Seria semelhante a gente pegar uma caixa de sapato, colocar objetos lá dentro, fechar essa caixa e colocar para que vocês descubram o que tem nessa caixa. Então, se, por exemplo, tiver um molho de chaves, vocês já vão balançar e dizer, por exemplo, que tem a chave lá dentro. Então, eles, a partir dos experimentos, foram tirando conclusões de como seria o átomo. Então, primeiro foi Dalton. Então, pelos conhecimentos que ele tinha na época, ele disse que o átomo seria aquela esfera maciça e indivisível, imutável, indestrutível. Tá? Depois, Thomson descobriu o elétron. Com essa descoberta do elétron, então o modelo atômico não poderia ser aquele proposto por Dalton. Então, no modelo atômico de Thomson, o átomo já não é indivisível, ele possui os elétrons, que são partículas menores. No modelo de Rutherford, com o desenvolvimento da radioatividade, ele conseguiu descobrir que o átomo ele estava dividido em regiões, núcleo e eletrosfera, e ele teria essas partículas positivas no núcleo e na eletrosfera os elétrons com partículas negativas. No núcleo ainda teria partículas sem carga, que são os nêutrons. No modelo de Bohr, então, a eletrosfera do átomo vai se modificando para que o átomo tenha uma estrutura mais explicável, tá? Então, sendo que o elétron ele estaria em níveis de energia fixos ou quantizados. Então, com o desenvolvimento da física quântica, a teoria dos quantas, então ele pôde explicar melhor esse modelo atômico. Então, pela ordem cronológica aqui, viria Dalton, Thomson, Rutherford e Bohr. Aqui eu coloquei o de Bohr, o modelo de Bohr, que vai aparecendo aqui, com o núcleo e as camadas eletrônicas, certo? Então, camadas eletrônicas e o núcleo, as camadas com os elétrons. A sétima questão, qual alternativa abaixo contém somente substâncias compostas? Então, substância simples é aquela que é formada por apenas um elemento químico. Então, a gente vê aqui ouro, é uma substância simples, ferro, substância simples, aqui O2. Aqui tem dois átomos, mas do mesmo elemento químico, dois átomos de oxigênio. Então, essas três aqui são substâncias simples. Substâncias compostas são aquelas que vão ter dois ou mais elementos químicos diferentes, tá? Dois ou mais elementos. Então, aqui, por exemplo, a água é uma substância composta. Aqui você tem dois átomos de hidrogênio, um átomo de oxigênio. Aqui é o ácido clorídrico, onde tem hidrogênio e cloro. Aqui o óxido de cálcio, onde é encontrado que tem cálcio e oxigênio. Então, se é uma substância formada por dois ou mais elementos químicos, então a gente chama de substância composta. Oitava questão. Os elementos químicos cloro, enxofre, prata e sódio são representados, respectivamente, pelos seguintes símbolos. Bom, cloro vocês conhecem, né? Cl, bem fácil. E aí vem o enxofre, S. Aí vocês me perguntam, professora, por que enxofre S? Então, o enxofre é S porque antigamente os símbolos dos elementos foram colocados na língua mais utilizada na época, que era o latim, certo? Então, para que fosse universal. Então, qualquer lugar do mundo, o cloro fosse Cl, enxofre S. Então, vem do nome dele em latim, que é sulfo.
Então, qualquer lugar do mundo, o S é enxofre, certo? Claro que as propriedades são as mesmas, mas o nome muda de região para região, tá? De país para país, a depender da língua. Então, Ag, prata, em latim é argentos. O sódio aqui é o Na, certo? Então, são símbolos diferentes do nome em português, porque vieram do nome em latim para que tornasse a língua os símbolos universais. Bem, gente, bons estudos para vocês. Espero que vocês tenham entendido. E qualquer coisa, vocês entrem em contato comigo para tirar as dúvidas, certo?